A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia e o nosso curso é CPO. A matéria que estamos estudando é Curso Preparatório para Obreiros. A próxima matéria que nós iremos iniciar em agosto será Pentateuco e livros históricos. É isso mesmo. Vamos estudar primeiro o Pentateuco e no mês seguinte livros históricos. Será uma matéria maravilhosa. Vocês não perdem por esperar. Hoje nós iremos estudar a dirigente do círculo de oração e também a regente. Meus irmãos, como é importante saber o que cada um desses departamentos, o que cada um desses líderes faz, qual é o seu dever, o que se espera desse líder. E o primeiro é o dirigente ou a dirigente do círculo de oração. Mas antes de falar da dirigente, nós vamos começar falando sobre qual é o objetivo do círculo de oração. É claro que para você que está assistindo e de repente na sua igreja não tenha círculo de oração, porque esse é um departamento muito comum nas Assembleias de Deus. Algumas outras denominações e ministérios diferentes não tem círculo de oração, tem outros nomes, outras reuniões de oração, mas não com esse nome. Se você está curioso para saber de onde veio, como surgiu o círculo de oração, pesquise aí na internet. Onde surgiu o círculo de oração? Quando foi o primeiro círculo de oração? E você vai ver que vai ser contado, tem muitos documentários sobre o início, né, do círculo de oração, onde ele foi criado, como aconteceu. Você vai ver que vai ter uma história muito linda por trás da criação do ciclo de oração. Uma história de muita oração e muito poder de Deus. Eu não vou contar para que o vídeo não fique tão longo, mas deixo aí como dever de casa para você. Pesquise sobre como foi a fundação, né? Como iniciou o círculo de oração. Agora nós vamos para qual é o objetivo do círculo de oração, porque é muito importante quando nós estamos sem saber direito se você está exercendo a sua função corretamente no cargo em que você está. Uma boa forma de você saber é perguntar o que é o cargo que você está. Porque quando eu pergunto o que é, ele vai me dizer o que se espera daquele cargo. E aí eu olho para mim e vejo, olha, eu estou devendo, viu? Não estou fazendo o que se espera de mim neste cargo. Então, é muito bom para você exercer sua função como líder em um determinado departamento, você perguntar o que é este departamento. E aí a resposta virá para que ele serve, qual é o seu princípio, como ele surgiu. E então você vai entender se você está exercendo de forma correta a sua função. Então, qual é o objetivo do círculo de oração? Para que ele foi criado, né? Que ele é? Essa é a pergunta mais importante que toda liderança deve fazer. Ter clareza desse propósito é essencial para que o grupo caminhe com foco, unidade e direção espiritual. Nós vamos destacar abaixo. Então, veja só, quando eu tenho clareza do que é a minha função, eu consigo focar no que eu devo fazer, eu consigo ter unidade e direção espiritual para realizar aquilo que se espera de mim. Primeira coisa que é o propósito, o objetivo do ciclo de oração: orar. Parece simples, né? Mas tem ciclo de oração onde quase não se ora mais. E o propósito e o objetivo do círculo de oração é oração. O principal objetivo do ciclo de oração é a intercessão. É por meio da oração que batalhas são vencidas, vidas são transformadas e o mover de Deus se manifesta. O grupo deve desenvolver diversas atividades voltadas à oração. Então, veja só, se o principal objetivo do ciclo de oração é a oração, então este grupo do ciclo de oração, junto com as suas dirigentes, regentes e demais lideranças, precisam investir em eventos ou desenvolver diversas atividades que envolvam a oração,
que não seja apenas naquele culto de círculo de oração, que é assim que acontece o círculo de oração nas Assembleias de Deus, é um culto regular, semanal, não só naquele momento do culto do círculo de oração que haja oração, mas outras atividades que incluam oração dentro da direção do círculo de oração. Por exemplo, dentro do culto de círculo de oração, você pode criar uma campanha espiritual. O que é uma campanha espiritual? É quando você dá um tema ajudando a pessoa, ao irmão ou a irmã que está indo ao culto, para que ela foque o seu objetivo. É uma forma de ajudar a fé da pessoa a ser direcionada para um propósito. Por exemplo, num culto normal de ciclo de oração, a pessoa pode estar buscando por diversas coisas. Porta de emprego, cura, libertação, reconciliação com o marido, salvação do filho. Então, quando se cria a campanha ela vai afunilando o objetivo, ele não fica aberto, ele se fecha para que a pessoa foque em um propósito. Alguns, por exemplo, colocam a campanha do Deus que cura as enfermidades. Então, você já está vendo que o foco daquela campanha é para a cura divina. A campanha de libertação, aí foca na libertação do ente querido, que está num vício, que está endemoninhado, que está, de alguma forma, preso a algo e precisa ser liberto. A campanha o batismo com o Espírito Santo. E aí, todos que irão ali já sabem que o foco direcionado daquela campanha, da oração e da pregação, vai ser toda voltada para o batismo com o Espírito Santo. Então, entendeu? Que não é que o ciclo de oração se descaracterize. Não, ao contrário, ele apenas vai levar você a pedir ou ser levado a buscar um foco de algo, um propósito. Não ser uma coisa muito aberta, e aí, imagina, você tá lá no culto pedindo diversas coisas, aí Deus usa alguém, chega pra você e fala assim, Deus manda te dizer que ele vai realizar o que você está pedindo. Aí você para e pensa, poxa, mas hoje eu pedi tanta coisa. Você acaba ficando com dúvida, qual delas Deus vai realizar? Então, quando se foca, você consegue até uma perseverança da pessoa, você persevera mais porque você focou. Outra coisa são consagrações periódicas. Existem igrejas que separam 2 ou 3 dias para se consagrar, fazer uma consagração pela manhã, um grupo de irmãs, pode ter irmãos também. Outras é uma vez na semana, mas veja que já é uma outra atividade envolvendo a oração. E vigílias também são momentos muito importantes para se buscar em oração. Um outro que não está aqui na apostila, mas eu deveria ter colocado, anote aí se você quiser na sua apostila, é clamor nos montes. Existem muitas pessoas que gostam de subir ao monte para clamar. O clamor é quando eu faço uma oração em alta voz. Os irmãos devem entender que existem 3 tipos de oração, classificação de oração. A oração normal, que seria um diálogo com Deus. O clamor, que é quando eu oro, dialogo com Deus, porém em alta voz. E a súplica, que é quando envolve lágrimas e gemidos. Lembra a oração de Ana, que nem sequer saía som da sua boca? Ali ela estava suplicando, ela já estava tão sem forças, a angústia que ela sentia era tão grande que ela não conseguia nem que a voz saísse, os seus lábios apenas ficavam se mexendo. Então, essas são as classificações da oração. E o clamor é muito bom em monte, porque você está ali, no meio do mato, vamos dizer assim, ninguém está nem aí se você gritar bem alto. E a segunda coisa, que é o objetivo também do círculo de oração, é fazer o grupo crescer. Isso sim, o grupo das irmãs, que geralmente o círculo de oração é composto por irmãs da igreja. O crescimento do grupo envolve agregar novas participantes e fortalecer os laços entre as irmãs. Para isso, podem ser realizados os seguintes eventos. Presta atenção. Um grupo de círculo de oração precisa estar em oração. É o primeiro ponto que nós vimos. Segundo, este grupo precisa estar crescendo, se desenvolvendo, agregando novas participantes e fortalecendo os laços entre elas.
Então, um grupo de círculo de oração não é um grupo para estar tendo contendas, desavenças, disse-me-disse, uma irmã contra a outra, irmãs querendo sair do grupo porque foram maltratadas pela dirigente, maltratadas pela regente, maltratadas pela pastora, e isso não pode acontecer no grupo de círculo de oração. Um dos objetivos do círculo de oração é agregar novas participantes e fortalecer os laços entre elas. Como é que eu faço isso? Visitando e acolhendo as novas irmãs, minhas irmãs amadas. Tenhamos aquele carinho e aquele capricho de estar visitando umas às outras, buscando saber quais são as necessidades, se elas estão bem, se estão enfermas, se precisam de algo, ter aquele cuidado e atenção quando a irmã está faltando muito. Não de cobrar, mas de mostrar zelo e preocupação. Está acontecendo alguma coisa? A senhora está bem? Fiquei preocupada. A senhora tem faltado? Precisa de algo? Podemos fazer uma visita? Quer que façamos uma campanha em seu favor? Tudo isso demonstra atenção, carinho e respeito pelo membro do grupo. E também acolher as novas irmãs com amor, minhas irmãs. Não vamos ser aquele tipo de irmãs de ciclo de geração que quando chega uma nova irmã na igreja, às vezes com o coração tão dolorido, carente, precisando de um abraço, você olha para a irmã e começa a medir a irmã de cima para baixo, olha no sapato, olha na bolsa, olha na roupa, olha no cabelo, vendo se ela tem unha feita, se tem isso. Minha irmã, olhe para ela com os olhos de Cristo. É alguém que está ali buscando o Senhor Jesus. E você vai ser este canal de bênção para a vida desta irmã, vai ajudá-la, vai acolhê-la bem. Segundo ponto, encontros sociais. Os grupos das irmãs são muito bons em fazer encontros, como chás, confraternização, cultos temáticos, cultos domésticos. Existem grupos de irmãs que fazem cultos domésticos. Esses encontros sociais são muito bons para agregar novas componentes para o grupo. Mas, irmãs, preste atenção numa coisa. Esses eventos não são para pesar para as irmãs. Estes eventos são para trazer novas componentes. É para trazer união entre as irmãs, como a gente leu aqui, laços, criar laços entre as irmãs, fortalecer esses laços e também trazer novas componentes. Então, os chás, as confraternizações, os cultos temáticos ou domésticos precisam ser coisas que não pesem as irmãs, que não deixem as irmãs sentindo que, meu Deus, está sendo cobrado muito de mim, nossa, eu não vou conseguir fazer porque a minha dirigente está exigindo algo blaster, mega, over, de grande, e eu não vou conseguir, eu estou tendo sobre mim um peso que eu não vou suportar. Irmãs, todos esses trabalhos precisam ser trabalhos leves, trabalhos que cada uma faça de forma voluntária, mas sentindo alegria e prazer. Não pode ser eventos que pesem ao ponto de, quando terminar, a irmãzinha dizer: não quero mais, estou entregando aqui meu cargo, porque eu não aguento mais um outro ano desse jeito, com essa cobrança, com esse peso, porque tem que ser melhor, porque tem que ser perfeito, porque tem que ser isso. Não sejamos assim. Lembrem-se do objetivo, lembrem-se do propósito. Qual é o propósito do nosso chá? Qual é o propósito da nossa confraternização? Qual é o propósito do nosso culto temático? Qual é o propósito das nossas visitas e cultos nos lares? É unir, fortalecer os laços entre as irmãs e trazer novas componentes para o grupo. E por último, ações de integração e discipulado. Quais são essas ações de integração e discipulado? Seriam estudos. O grupo das irmãs, criar estudos sobre família, sobre mãe, classes que ensinem coisas, que tragam esse interesse do grupo de se reunir para aprender a palavra, aprender como ser uma boa esposa, aprender como ser uma mãe melhor, aprender como cozinhar. Tem mães novas que não sabem cozinhar, fazer coisas que agreguem a estas irmãs, né, ações de integração e discipulado, agreguem conhecimento, agreguem a este grupo de irmãs um crescimento, um aprendizado que ela com certeza jamais irá esquecer.
E aí, por último, a última vamos dizer assim, dos objetivos do círculo de oração, nós já passamos por orar, né? O primeiro objetivo. O segundo, fazer o grupo crescer. E o terceiro é adorar a Deus nos cultos. Isso mesmo. O círculo de oração também tem a missão de adorar a Deus através dos louvores congregacionais. Isso exige ensaios frequentes, não ensaios regulares, compromisso com a excelência e reverência ao ministrar ao Senhor. Ou seja, as irmãs são, demais, hein? Nós mulheres estamos com tudo. Diante de tudo isso que as irmãs fazem, elas ainda cantam no culto. Isso mesmo, ainda tem o grupo das irmãs para adorar a Deus nos louvores congregacionais, onde exige delas ensaios frequentes ou ensaios regulares para que elas possam apresentar o seu louvor com excelência, reverência e ministrar ao Senhor a adoração. Já já nós vamos falar sobre a regente, que é onde a gente vai voltar de novo para essa parte do louvor no culto, o louvor congregacional do círculo de oração. Mas vamos passar agora, antes da gente entrar na parte da regente, na posição da líder do círculo de oração. A líder do círculo de oração, ela é conhecida como dirigente. Se fosse para usar uma palavra grega para dirigente do círculo de oração, seria uma presbítera, uma bispa, porque os bispos e os presbíteros eram os dirigentes das congregações, era o superintendente. A dirigente do círculo de oração também é a superintendente, a bispa. É claro que nós não usamos esse nome grego, usamos apenas dirigente do círculo de oração. É notório que as mulheres hoje possuem bem mais oportunidades de participação no culto cristão do que tinham no culto dos dias nos dias do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Nos dias odiernos, em que a maioria dos membros das nossas igrejas é composta de mulheres, tem-se aberto um vasto campo de atividades para elas. Por isso, elas são encontradas nas mais variadas atividades no seio da igreja. Seja servindo, olha só quanto trabalho para as irmãs, seja servindo como secretárias de departamentos, professoras de escola dominical, coristas, cantoras, escritoras, poetistas e até como pregadoras. Ainda existe aí que são profetas também. Ainda existe algumas que são conhecidas como profetas. Mas, para efeito de estudo, queremos abordar com mais detalhes a respeito da líder do círculo de oração. Em geral, uma irmã que goza de confiança do pastor, porque é o pastor quem escolhe a dirigente, que por ele é escolhida para assumir este grupo. Não, a dirigente do círculo de oração é uma pessoa muito importante na igreja, porque ela goza da confiança do pastor que a colocou nesta posição. Quais são as qualidades necessárias para uma líder de círculo de oração? Primeiro, evidentemente, a liderança do círculo de oração tem sido ocupada quase que exclusivamente por mulheres. Em geral, irmãs de certa idade, não necessariamente idosa. Hoje já existem dirigentes de círculo de oração jovens, casadas, mas jovens, e provadas no dia a dia das batalhas espirituais e familiares. Mesmo sendo jovem, existem muitas dirigentes que já foram provadas nas suas batalhas diárias. Para exercer bem tão digna atividade, a líder do círculo de oração deve ser aquilo que é sugerido a seguir. Vou recapitular. Eu sei que, no geral, as líderes de círculo de oração são pessoas de mais idade, que possuem muito mais experiências, tanto familiares como na vida espiritual com Deus. Mas isso não significa que uma irmã jovem, casada, não possa assumir. Entenda, ela também tem espiritualidade, ela também tem experiência e ela também pode muito aprender com a experiência de estar à frente de um círculo de oração. Primeira qualidade que, vamos dizer assim, é sugerido para que uma dirigente de círculo de oração tenha, que ela seja um exemplo de piedade. Só através da piedade, a piedade é o amor.
é que a líder do ciclo de oração conseguirá manter-se serena em meio às lutas que as suas funções lhe impõem. Parece caber aqui, em seu proceder, não caluniadoras, o conselho do apóstolo Paulo. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos. Isso está na carta de Paulo a Tito, no seu capítulo 2, versículo 3 e 4. Através desta virtude, a líder do ciclo de oração estará apta a influir em benefício daquelas irmãs que lhe procuram em busca de ajuda. Qual é a questão aqui da piedade? A piedade é ter amor. Quando eu tenho amor, eu procuro melhorar o meu proceder, não sendo caluniadora. O que é caluniadora? Que fala mal das pessoas. É alguém que sempre que você se aproxima dela, elas têm alguém que ela vai falar mal. Ninguém presta para ela. Nem sei se Deus escapa dessa, mas são mulheres caluniadoras. E isso, ó, não é só mulher nova, não. Tem mulher de idade que faz isso e faz muito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: as mulheres idosas não sejam caluniadoras, mas sejam sérias em seu proceder. Que tenha uma maneira séria, mesmo sendo jovem ou sendo idosa. Se você está numa posição de dirigente, você precisa ter um proceder, uma conduta séria. Mestras no bem. Lembra que eu falei que piedade é amor? Tem que ter um coração voltado ao bem, sempre buscando o bem das outras irmãs, a fim de instruírem as mais novas a serem mulheres, a amarem seus maridos e a seus filhos. Voltando novamente, não necessariamente idosas, mas existem mulheres novas que podem sim dar bons conselhos para as recém-casadas, para serem mulheres que amem seus esposos e amem seus filhos. Que a dirigente de circulação seja um exemplo de piedade, de amor, de um proceder honesto, não falando mal de todo mundo, né? E sendo mestras no bem, amando as suas companheiras, amando as suas irmãs do círculo de oração e sabendo dar bons conselhos. Segundo exemplo que a dirigente de círculo de oração tem que ter, exemplo de oração, é claro. Como líder de um círculo de oração, uma pessoa que não ora é tão ridículo quanto incumbir um serralheiro a substituir um responsável cirurgião numa operação melindrosa. Pedir para uma pessoa que é um serralheiro e substituir um médico numa cirurgia melindrosa, uma cirurgia delicada. Então, se eu coloco alguém que não gosta de orar para ser dirigente do ciclo de oração, eu estou fazendo como este exemplo, pegando alguém que não tem condições nenhuma para estar exercendo um cargo muito, muito delicado, muito importante. Ai do paciente, né, que se submeter a semelhante operação. Nesse caso, a líder do círculo de oração deve ser exemplo, não no que é, mas no que faz. Só quando ela é exemplo na oração é que poderá levar as demais irmãs, membros do ciclo de oração, a orar com fé, reverência e temor, seja dando graças por benefícios recebidos, seja intercedendo em favor de alguém. Ou seja, a dirigente do ciclo de oração tem que ser a primeira a começar a oração, a última a levantar. Tem que ser aquela pessoa que está sempre nas orações, sempre dando exemplo de oração. E aí as demais irão seguir o exemplo dela. Terceiro, exemplo de conhecimento. A responsabilidade de uma líder de ciclo de oração vai muito além das responsabilidades comuns das demais irmãs que compõem o ciclo de oração. Por isso, torna-se necessário que ela esteja dotada de conhecimento para ajudar na solução dos mais variados problemas que lhes são trazidos pelas suas companheiras de oração. Para tanto, torna-se imprescindível que ela goze de uma ininterrupta intimidade com a Bíblia, se possível, com outros tipos de sadia
literatura evangélica. O que ele está dizendo aqui? Que é imprescindível que a dirigente de ciclo de oração tenha conhecimento da Bíblia, para que ela possa, quando for procurada para aconselhar, ter uma base bíblica para responder. Nunca você deve responder, eu acho que você deve fazer isso, eu penso que você deve fazer aquilo. Você deve responder o que a Bíblia diz sobre isso. E é necessário ter conhecimento bíblico para dar uma resposta assim. Por isso que nós incentivamos as nossas dirigentes de ciclo de oração, aliás, todos os nossos líderes, a fazer teologia, para que você possa se tornar amigo da palavra de Deus, para que você possa ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Ser exemplo de obediência, devido à sua função, ser uma concessão emanada da autoridade do pastor da igreja, a líder do ciclo de oração tem que se manter serva tanto de Deus quanto do seu pastor e demais companheiras na oração. Deve cumprir as decisões que o ministério porventura venha a tomar com respeito às atividades do ciclo de oração. O que isso quer dizer? Que uma dirigente do ciclo de oração é líder do grupo, mas ela está sujeita à autoridade do pastor, onde ela deve obedecer. Porque ele a colocou neste cargo tendo confiança nela. E mesmo que ele queira fazer algum tipo de mudança, se porventura ele venha tomar alguma decisão a respeito da atividade de ciclo de oração, a dirigente do ciclo de oração deve respeitar a direção do pastor, respeitar a decisão. Ela pode, de repente, falar, se expressar, colocar o seu pensamento, pode, o que não significa que ela agora vai ser uma oposição ao pastor. Não significa que se o pastor não aceitar a sua opinião, sua sugestão, que ela vai agora sair da igreja e entregar o cargo. Não faça isso, minha irmã, mas seja sujeita à autoridade que foi colocada sobre você. Cumpra o seu papel, seja obediente e você vai ver, suas companheiras vão seguir seu exemplo. E se por acaso você estiver certa e o seu líder estiver errado, Deus é aquele que é líder dele, que irá resolver, tomar a frente para resolver toda e qualquer situação. E a última, para nós fecharmos a parte de dirigente de ciclo de oração, é exemplo de espiritualidade. Espiritualidade aqui é muito mais do que ter sido nascida do Espírito Santo, é andar também no Espírito. Este pensamento sugere a expressão fervorosos no Espírito, isto é, permitir que o Espírito Santo ferva através de você. Só assim os demais membros do círculo de oração serão levados a adquirir uma nova visão de experiência quanto ao louvor e adoração a Deus. Ou seja, uma dirigente de ciclo de oração deve ter uma vida de espiritualidade, andar no Espírito, sempre sentindo o fervor do Espírito Santo dentro de você. Não seja aquele dirigente que já está quase morrendo, que já está quase batendo nas botas, que eu não tenho mais força, que eu tenho tanto problema. Ai, meu Deus, para que eu aceitei esse cargo? É só luta, é só luta. Não seja uma dirigente que fica demonstrando para suas companheiras uma vida de derrota, de que tudo dá errado, que quando você pôs o pé na dirigência de oração, sua vida se tornou uma desgraça. Não seja esse tipo de pessoa que só conta derrota, pessoa que só vê o lado ruim das coisas. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós vamos ter lutas e aflições? Sim, a Bíblia diz isso, Jesus não escondeu isso, mas somos vitoriosos, já entramos na batalha sabendo que vamos vencer. E você, dirigente de ciclo de oração, tem que ter essa bandeira erguida diante das suas lideradas, uma vida fervorosa de oração, e andar no Espírito, de dizer, estamos na luta, mas somos vencedores, em breve contaremos a vitória. Isso é apenas um período de tempo, porque nós temos que passar pelo processo que vai nos levar o dia da nossa vitória. Seja sempre assim, cheia de vigor, de fé, de fervor, de coragem e ânimo, assim como Deus falou com Josué. Seja firme e corajoso, tenha bom ânimo, porque se eu te escolhi para conduzir este grupo, eu estarei com você até o fim. Que você possa ser um excelente dirigente de ciclo de oração. Na próxima aula vamos falar sobre regente e outros demais grupos. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.